Salve, rapaziada rubro-negra, segue o líder agora. Ganhamos por 1-0, poderia ser mais. Se tivesse mais um capricho na finalização ali no nosso jogo, Flamengo e Bahia no Maracanã. Agora a gente assume a ponta, né? Porque o Bragantino empatou com o Grêmio lá atrás e o São Paulo, mas o Palmeiras joga amanhã. Amanhã é empate e a gente continua na ponta. Vamos ver aqui um trecho do Troca de Passes do Sport TV. E vamos curtir a nossa posição como líder neste momento agora. Crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, o link abaixo na descrição para conferir. E antes disso, se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente. Se você não for inscrito, ative o sininho de notificações e meta aquele dedo no like porque o Flamengo ganhou. E se você gostar do vídeo, lógico, né? Vamos lá, porque nosso time fez o básico. Tinha uma hora que as duas equipes davam uma aliviada no pé. O Bahia na marcação, o Flamengo na intensidade. Porque tem que reservar energia para o jogo da Libertadores, que é jogo decisivo para o Flamengo. Pela EDU tem que ganhar para manter, já é decisivo. E fazer um saldo, né? E o Bahia também tem um jogo importante. Por isso que você sentia quem estava assistindo. Mas 13 minutos de acréscimo. Caramba, é só com o Flamengo mesmo, hein? Mas é isso aí, vamos lá conferir agora. Flamengo e Bragantino, 17 pontos, 5 vitórias, mas o Flamengo à frente pelo saldo de gols 13-4. O Brasileirão tem um novo líder, o Flamengo, que venceu o seu jogo. Você acabou de assistir no Sport TV, 1-0 sobre o Bahia no Maracanã. O Bragantino jogou hoje também, empatou com o Grêmio pelo placar de 1-1 lá em Porto Alegre e tem os mesmos 17 pontos do Flamengo, que lidera pelo saldo de gols. Apesar da vitória, você, torcedor rubro-negro, ficou feliz com o que o Flamengo do Felipe Luiz apresentou na noite deste sabadão? Fiquei feliz. Carlos Eduardo Mansur, para começar, queria ouvir as suas primeiras impressões de um começo muito bom do Flamengo e, pelo menos para mim, um final muito ruim, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex, todo mundo que assiste o Troca. Tem uma questão que persegue a gente, que tem como trabalho analisar jogos de futebol no Brasil, que o calendário coloca tantos fatores externos rodeando os jogos, um time que acaba se desfigurando de um lado, um outro que em dado momento do jogo não pisa tanto no acelerador porque na quarta-feira ou na quinta tem uma decisão de meio de semana de Libertadores, uma série de compromissos que são absolutamente, humanamente impossíveis de cumprir se você pisar no acelerador o tempo todo, que a gente tem dificuldade de apresentar algumas conclusões como definitivas. Fato é que seja pelo calendário, seja por uma questão de rendimento mesmo, o Flamengo vive um momento de baixa em seu jogo. Que, aliás, é quase um evento anual do Flamengo. O Flamengo tem uma crise de jogo em maio. Isso é quase um evento. É quase um evento do calendário rubro-negro. Onde o Flamengo começa a sentir, às vezes, efeito do pós-estadual, da quantidade de jogos, de ter Libertadores ao mesmo tempo, de começar a pressão sobre o trabalho de um para o trabalho de outro, de ter burburinho em torno do time e também por algo que a gente precisa reconhecer, um fenômeno moderno do futebol brasileiro, que acho que é um sarrafo muito grande colocado em cima dos muito ricos. Porque a gente faz muito esse comentário, o ganhou mais poderia jogar melhor, frequentemente sobre o Palmeiras, quando a gente conversa aqui. Fato é que o que mais me chama a atenção nesse momento é que o Flamengo teve uma baixa, especialmente de produção ofensiva. Seja pela formação de elenco, acho que é um fator importante, que a gente fala muito aqui sobre os jogadores com intimidade com o gol. O fato é que mesmo na largada do Felipe do ano passado, com o Felipe Luiz, o Flamengo produzia ofensivamente mais do que agora. O Flamengo vive um momento em que o domínio, o volume, o tamanho da posse não se converte num volume e num tamanho de produção de oportunidade de gol proporcional. Ainda assim, o Flamengo consegue uma vitória importante, vai dormir líder do campeonato e continua indo, que deve ser uma longa caminhada Flamengo, Palmeiras e eventualmente com aproximação de mais algum time do campeonato na disputa pelo título. Alex, que fase do Arrascaeta, hein? Esse vai dormir tranquilo. Nos últimos 10 jogos, são 8 gols, 3 assistências. Um cara que tem sido fundamental para essa liderança momentânea do Flamengo. Assim, às vezes o coletivo não está tão bem funcionando como a torcida gostaria. O cara vai lá simplesmente e resolve. Alex, boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa e todo mundo que está em casa. Quem falou que ele estava mal fisicamente? Saiu algo assim, né? Tá voando, né? Rapaz, eu vou dizer, ele já teve mal fisicamente nesse negócio de sentir lesão e tal. Mas é bom contar com um jogador talentoso e num momento iluminado do jeito que ele tá. Porque você vê uma bola muito bem cruzada para dentro da área, ele entrar do jeito que ele entrou ali. Realmente ele está
em lugares certos, na hora certa, e normalmente tem decidido, né? Tem feito gols importantes. Mas acho que uma coisa importante do Flamengo, lógico que ele caiu de produção e tudo, mas o Flamengo também, se for ver um jogo hoje, depois daquela loucura de 15, 20 minutos ali de pressão, que é muito difícil você conseguir suportar, que ele fez o gol, tanto que o Bahia, ele ficou no jogo dele, esperando o momento passar, ele tinha realmente peças para colocar para o segundo tempo, e consequentemente com o desgaste, esses caras que são titulares, né, para entrar ali, Everton, Cauli, Pulga, então, de repente, eu acho que seria até meio normal. Porém, eu acho que tem um ponto que já ouvi há um tempo e eu não sei, mas ao mesmo tempo eu não sei porque a confirmação quando a gente não acompanha é difícil. Muitos problemas com lesão também tem um lado que parece que ele vem meio que confirmar que desde a troca até do departamento médico, mentalidade, as coisas que mudam, parece que aquela linha do tipo, nós não fazemos mais trabalhos preventivos, aqui a gente cura. Eu demorei um monte de tempo para falar, mas cada vez que a gente ouve e vê isso acontecendo, será que não é um momento de o próprio Flamengo também trazer? Porque tudo fica na conta, às vezes, da própria comissão e do calendário, e às vezes tem esse problema, que às vezes é mais interno do que externo. E acho que chega um ponto que é bom o torcedor do Flamengo saber, porque você fala, poxa vida, e aí, o que está acontecendo? Então a gente não tem essa certeza por não acompanhar, mas acho que seria importante falar isso. Por quê? Porque eu acho que tem algumas situações que estão acontecendo que ela bate com isso, por tudo aquilo que a gente já viu, do que eu vivi, do que a gente estuda de futebol, para que algumas coisas se repitam. E isso vai podando um pouco a condição física, porque eu estou sempre destreinado, tenho que retreinar, né? Então você não tem uma parte que é muito homogênea para essa sequência, para a própria comissão. O que está acontecendo nesse departamento? Será que eles estão falando a mesma língua ou não? Para a gente saber e o torcedor saber de repente se é só uma questão de calendário, que já ele machuca, assim, ele atrapalha, mas é algo que começou a me intrigar um pouco mais. Hoje, por exemplo, Pulgar e Alan saíram machucados, ainda no primeiro tempo do jogo do Maracanã. Deixa eu colocar nesse papo aqui, Everaldo Marques, Ana Thaís Matos e o Maestro Júnior, para a gente conversar um pouco mais sobre esse jogo, que pelo menos para mim foi um pouco decepcionante. Não esperava demais desse jogo hoje. Claro que o Bahia teve que mexer muito na escalação, e isso prejudica um pouco da qualidade técnica do jogo, mas eu esperava um pouco mais. Você não achou que teve um momento do jogo, desculpa até... Claro. Que um lado pensava na LDU, o outro pensava no Atlético Nacional e tentavam levar o jogo buscando o melhor resultado, sem atrapalhar o que vai acontecer no meio da semana? Claro que sim, tem interferência. Acho que fica bastante claro isso. Mas queria ouvir dos amigos, além de, talvez, uma das maiores freguesias do futebol ter sido mantida hoje aí, Rogério Ceni contra o Flamengo. Um cara vitorioso como o Rogério foi a carreira inteira. Isso deve ser algo que deve estar incomodando, porque 16 jogos como treinador contra o Flamengo, ele perdeu os 16. Não é que ele empatou aqui, ali, não, ele perdeu 16 jogos, tem até os números aqui, ó. Foram 6 derrotas agora com essa de hoje com o Bahia, 6 com o São Paulo, 3 com o Fortaleza e 1 com o Cruzeiro. Que sina! O Rogério deve estar bastante incomodado com isso também, não, EV? Boa noite, bem-vindos, meus amigos. Tudo bem, Diniz? Boa noite para você, para todos da mesa e para o amigo que acompanha o Troca de Passes em todo o Brasil. Estou aqui com o Maestro Júnior e com a Ana Thaís Matos. Com certeza isso incomoda o Rogério, mas se você perguntar para ele, acho que ele vai falar mais assim. Eu preferia... É que não tem como ele continuar perdendo e o Bahia conseguir melhores resultados, mas acho que ele não carrega isso como uma coisa importante. Hoje, além dos desfalques que o Bahia tinha, o Rogério optou por poupar vários caras que são titulares normalmente, né? Everton Ribeiro, Cauli, o Eric Pulga, que é um dos principais jogadores da temporada. Eles começaram no banco, entraram depois. E mesmo assim, Ana Thaís, o Bahia conseguiu fazer um jogo em que ele chegou até o final com chances de, pelo menos, levar um ponto aqui do Maracanã. Boa noite. É isso, Evê. Boa noite pra você, pro pessoal que tá aí no Troca de Passes. O Rogério falou isso no aquecimento, né? Quando ele chega, ele falou, o que a gente quer aqui hoje é fazer com que a equipe seja competitiva aos 90 minutos, mesmo com as alterações que eu tenho que fazer no time. E ele fez mesmo, principalmente na linha de defesa. Eu acho que isso vale a gente destacar, né? Improvisando o jogador ali no setor. E eu acho que isso causou até uma certa confusão na jogada que termina no gol do Flamengo. E o Flamengo jogou o primeiro tempo sempre no campo de ataque, marcando bastante pressão. Claro que, como disse o Mansur, ainda o time não conseguiu pegar aquele volume de criação e transformar em situações de gol. A gente tá vendo aí agora o gol do Arrascaeta na jogada, no cruzamento do Michael. Eu acho que teve até uma confusão na linha de defesa do Bahia. E aí o Rogério começa a mudar, né? Ele começa a colocar o time para marcar com 2 linhas de 4. O Flamengo continua em cima, ele vai para uma linha de 5 e uma outra linha de 4. O time equilibra um pouco mais, mas ainda é insuficiente. Ele foi competitivo, mas longe de ser aquele Bahia, aquele Flamengo com bastante criatividade, falando bastante o nome
nome dos goleiros, né, Ivi? A gente, você pouco falou o nome do Bruno Henrique, por exemplo, pelo lado do Flamengo, e o Lute também, Rodrigues, do time do Bahia, também não foi muito acionado no jogo de hoje. Pois é, você também esperava um jogo tecnicamente com mais oportunidade de gol, maestro? Boa noite. Boa noite, rapaziada que tá no Troca. Eu acho que dentro da expectativa, se você pega um time totalmente desfalcado, né, com jogadores que são titulares, você não tem como colocar esses jogadores, porque você tem uma partida importante um pouco mais à frente. E do outro lado, você vem de 2 resultados que criaram já uma turbulência do tamanho de, sei lá, de um Boeing. Nós até falamos isso no aquecimento, né? Quando o Felipe Luiz chegando, o pessoal exagerou para cima. E agora estão exagerando para baixo. Mas essa é a dimensão exatamente de um clube como o Flamengo, que tudo é super, né, hiper dimensionado. Eu acho que dentro daquilo que se esperava do jogo, talvez um pouco mais no segundo tempo, mas no primeiro tempo foi um jogo. A Ana já falou, e eu ia falar esse toque. O Rogério falou que ele vinha aqui para competir, ele queria um time para competir. E ele manteve o time dele vivo até o final. Só que, por exemplo, em algum momento você está em desvantagem, ele em nenhum momento fez uma marcação em cima do Flamengo, porque ele sabe que se fizer essa marcação e o Flamengo quebrar essa primeira marcação, cria os espaços exatamente, que o Flamengo cansa de fazer isso em todos os momentos. Então ele faz uma marcação de intermediária, modificando às vezes com 4, às vezes com 5, quando já estava defendendo dentro do seu campo. E o Mansur falou uma coisa que não é só um problema do Flamengo não, Mansur. Isso é um problema de todos os times, todos os treinadores. Pós-jogo eles dizem assim, criamos muito e não fomos eficazes. Esse é um problema do futebol brasileiro. Se você for pegar o Flamengo, que tem um dos ataques mais positivos, isso por quê? Porque ganhou do Juventude de 6 e ganhou do Corinthians de 4. Senão ele estava na média ali de todos os times ali. Esse é um problema do futebol brasileiro e é um problema não somente do Flamengo. É lógico que você tem momentos, né, dentro da temporada que você consegue ser eficaz até além do normal, né, que você cria muito e faz muito. Está fazendo aquilo que pode. E outra coisa, o Felipe hoje demorou um pouco a mexer, né? Porque quando o Rogério coloca 3 jogadores frescos, faltando 20 minutos para o jogo, era o momento dele responder também para manter esse mesmo nível, esse mesmo equilíbrio. É lógico, essa é uma vitória importante. A gente falou no final do jogo porque Bahia é um adversário indigesto. Essa é uma equipe, principalmente se tiver com seus titulares. O Flamengo precisava dessa vitória, até mesmo para criar uma expectativa e uma confiança, né, para o jogo de quinta-feira contra a LDU, que vai ser talvez o mais importante até agora. Foi apenas a segunda derrota do Bahia em 16 jogos como visitante na temporada, e esse momento das substituições em que o Felipe Luiz demorou talvez para mexer no Flamengo, acabou gerando a expulsão do Gerson, que a gente já tinha mencionado antes das substituições, que o Gerson parecia que tinha um momento de baixa física, mas o Felipe Luiz fez outras escolhas na hora da troca, o Gerson permaneceu em campo e acabou sendo expulso. Eu acho que isso é importantíssimo da gente citar, porque ele foi obrigado já a matar 2 janelas de substituição na primeira etapa, né? E aí ele ficou com uma janela só para o segundo tempo. Ele não fez o intervalo e ele ficou administrando muito, esperando ali o que pudesse acontecer com outros jogadores. Quando ele faz a trinca de substituições da última janela, ele não mexe no Gerson. A gente tinha falado um pouquinho antes, né? O Maestro já tinha, com 5 minutos de jogo, precisa mexer no time. E eu falei um pouquinho também sobre o desgaste do Gerson. Tava nítido que ele estava muito cansado. Ele já não estava tão intenso nas chegadas. E ele fez outras escolhas, trocou o time com outras peças e minutos depois o Gerson acabou sendo expulso numa entrada que teve um cartão amarelo no primeiro momento, depois a revisão do VAR e a expulsão. Agora, eu acho que as substituições do Felipe também acho que é um pouco do trabalho dele como treinador. Não é novidade que ele tem alguma dificuldade na hora de mexer no time no segundo tempo, alguma da leitura, uma questão do tempo, eu acho que faz parte também do que o treinador está se aprimorando aí nessa nova função, que já não é tão nova assim, né? O Flamengo perdeu o Alan e o Pulgar no primeiro tempo, com lesões, depois teve que administrar essa situação da terceira parada para substituições e isso acabou desembocando lá na frente também na expulsão do Gerson. É uma semana importante para o Flamengo, que assume agora a liderança do Campeonato Brasileiro e fica esperando aí, Diniz, Mansur, Alex, amigos do Troca, o resultado do jogo entre Palmeiras e São Paulo amanhã. Se o Palmeiras vencer, o Palmeiras volta para a ponta do campeonato. Em caso de empate do Palmeiras, o Flamengo fica em primeiro porque eles teriam o mesmo número de pontos, mas o Flamengo tem vantagem no saldo de gols. Fato é que essas trocas obrigatórias no primeiro tempo condicionaram as substituições do segundo tempo, né? Talvez por isso a demora para ele fazer as 3 de uma vez só aos 35 minutos do segundo tempo, né? Porque acontece alguma coisa ali, uma emergência durante o jogo, se ele faz uma mudança antes, ele ficaria, provavelmente, teria que terminar o jogo com um jogador a menos, né? No caso de uma lesão, ou algo do tipo. Então, atrapalhou muito, imagino, os planos do Felipe, as 2 substituições no início. Sim, e só sobre a questão do desempenho ofensivo do Flamengo,
A gente já exaustivamente aqui falou sobre o que para mim é um erro de formação de elenco. O Flamengo tem muitos jogadores que preferem o lado do campo ao centro do ataque, jogadores com pouca intimidade com o gol. O Flamengo tem poucos jogadores com muito gol. Se você olhar o histórico de carreira, temporada a temporada, acho que isso é um tema. Acho que hoje a troca dos dois volantes, ela atrapalha muito, porque o jogo passa muito pelos volantes. Agora, é lógico que o Felipe Luiz sabe muito mais de futebol do que eu. A parte das opções dele, que para mim, talvez também seja a falta das opções, porque o Flamengo contratou como opção ao Pedro um jogador que aparentemente não convenceu a comissão técnica, que é o Juninho, de que tecnicamente esteja à altura. E aí não vou discordar, porque as atuações dele de fato não o colocam à altura. Mas uma opção dele que eu tenho dificuldade de compreender é o sistemático uso do Bruno Henrique como 9. O Bruno Henrique, para mim, como 9, ele tem enorme dificuldade. Eu não acho razoável, por exemplo, num jogo em que o time teve 61% de posse de bola e passou quase todo o tempo no campo de ataque, que o seu 9 termine o jogo com 13 ações com bola. De longe o jogador do time que menos tocou a bola. É muito pouco. 13, o Bruno Henrique sai aos 35, né? Mas se a gente pensar que foram 13 minutos e 80 minutos, 13 participações, é muito pouco, né, meus amigos? O que vocês acham sobre isso? E aproveito para me despedir de vocês, Evê. Dá uma a cada 6 minutos. Teve uma hora no primeiro tempo que você falou o nome do Bruno Henrique alguma vez? Eu falei, acho que 2. Porque a gente está acostumado a uma participação muito mais ativa dele, principalmente quando ele joga na sua função, né? De centroavante é um sacrifício para ele, porque ele não tem essa característica. Ele não sabe fazer o pivô como faz o Pedro, como faz até o próprio Juninho. Fazer o facão. Ele tem dificuldade, né? Ele precisa de espaço, né? Toda vez que tem espaço que a jogada desenvolve, aí ele rende. Mas, infelizmente, no primeiro tempo não foi o... Não é só nesse jogo de hoje, não. Em outras partidas também ele tem tido uma dificuldade muito grande de jogar ali. Pois é. E só para terminar com relação ao aproveitamento, Ana, o Bahia está entre os 5 times do Campeonato Brasileiro que mais tem posse de bola, mais produz, mais finaliza. Mas só tem o 10º melhor ataque exatamente porque é o time do campeonato que mais perde chances claras de gol. E aconteceu de novo hoje. O Lúcio passou em branco mais uma vez, né? E aí o Rogério tem tentado algumas alternativas para esse modelo de jogo, colocando mais jogadores. Quando o Eric Pulga entra, o time tem um pouco mais de volume, mas de fato ele não tem um grande centroavante que faz a diferença. E isso, eu faço sempre a comparação do Bahia com o Fortaleza. Isso fazia muita falta ao Fortaleza quando o time precisava confirmar alguns campeonatos. Brigava por liderança do campeonato, faltava atacante. E eu acho que está acontecendo isso com o Bahia agora. Então é isso, meus amigos. Semana importante para as duas equipes, né? Com jogos decisivos na Libertadores no meio de semana e clássicos no próximo final de semana. O Flamengo tem o Botafogo pela frente, enquanto o Bahia recebe o Vitória na Fonte Nova. Mas se a gente pensar que acho que o grande lance do Bahia foi no primeiro tempo, naquele corte do Kaique, né? Que traz uma bola, ameaça trazer para a esquerda, ele corta para a direita e bate, talvez obrigando o Rossi a fazer a única defesa que o Rossi tenha feito no jogo. Não me lembro de um outro lance agudo do Bahia no jogo. Não é muito pouco para um time que tem a qualidade que o Bahia tem, Mansur? Tem o lance do segundo tempo que ia para uma discussão milimétrica ali, caso saísse gol. Estava impedido, né? Aparentemente sim, mas eu não consigo cravar que estava. Acho que sim, acho que o Bahia hoje naturalmente se desfigurou demais. Acho que ele segurou um pouco, obviamente que ele não acho, não, é evidente que ele segurou um pouco pensando na Libertadores, mas acho também que ele segurou em alguns aspectos para não ceder coisas que o Flamengo gosta. O Maestro Júnior identificou durante a transmissão uma coisa que para mim foi muito clara no segundo tempo. O segundo tempo teve um momento que o Rossi pisou na bola. Pisou na bola não é uma maneira figurada de falar, não. Literalmente, pisou na bola esperando que alguém mordesse a isca, esperando ser pressionado. Não aconteceu. O Bahia claramente estava orientado pelo Rogério a não ir, a não subir até um determinado ponto, a primeira linha, o primeiro passe do Flamengo para não pressionar, segurando um pouco mais atrás, tentando tirar do Flamengo o jogo de atração para jogar as costas dessa pressão. Também conseguiu, deu um pouco mais de dificuldade do Flamengo para construir. Só foi colocar, aí, aos 15 do segundo tempo, ele coloca uma quantidade um pouco maior de titulares, alguns não estavam disponíveis, mas aí é fato que o Bahia não conseguiu criar tanta oportunidade. Sobre a escalação do Bruno Henrique, estava pensando uma outra coisa aqui também. Acho que você não acha que talvez deva a escalação do Bruno Henrique pela pressão que ele consegue fazer e outros jogadores não na saída de bola do adversário? Porque nesse aspecto ele ajuda muito, né? Quando o Flamengo precisa pressionar a saída do rival. Até tem uma discussão sobre a pressão Arrascaeta-Pedro, quando está o Pedro, que ela vai oscilando um pouco ao longo do jogo. O Bruno Henrique hoje parecia, na minha impressão, ter uma orientação diferente. O Arrascaeta saía no zagueiro do primeiro passe e ele ficava por trás do volante. Talvez para que o Arrascaeta, que vem jogando em sequência, jogou mais de 60 minutos ou mais em 9 dos últimos 10 jogos do Flamengo. Parecia que ele, para ele percorrer uma distância um pouco maior do que o Arrascaeta, ele ficava por trás do volante. É óbvio que o Bruno Henrique ele tem o apreço do treinador.
Isso acontece muitas vezes, então ele prefere ter ele. O Henrique é ótimo jogador, a minha discussão é sobre o papel dele como 9. Sim, e às vezes a questão dele e às vezes não o Juninho, lógico que também tem disso dentro do elenco, que fala, poxa vida, e de velocidade não é que o Juninho perde muito pra ele, não. Ele é muito veloz, ele tem força, só que o Bruno Henrique mais confiável no momento, vamos dizer assim, pra ele fazer isso. Acho que tem uma questão também do carinho da galera, né? Porque o fato do Maracanã ser muito a favor do Bruno Henrique cria uma atmosfera pra ele que o Juninho ainda não tem. Qualquer erro do Bruno Henrique, a torcida supera, né? Agora, um erro do Juninho já cria uma comoção no estádio. A falta da participação dele ou de um 9 nessa característica de jogo de hoje, todo 9 ele vai depender dessa estrutura que vem por trás. Claro. Só que o Bahia, cara, com essa linha de 4 dele atrás, a linha de 5 na frente, e deixando, realmente esperando com paciência, estrategicamente isso, para não gastar energia à toa e também não dar espaço para o Flamengo, porque aquele início do Flamengo, nenhum time vai conseguir. É duro falar nenhum time, porque depende da formação do elenco e tudo, né? Mas ele tirou todos esses espaços que o Bruno também poderia ter participado um pouco mais. Então, dentro dessas estratégias, faltou um pouco de jogo pra gente ver, mas pro Flamengo ganhar de um adversário como o Bahia em casa, né? A gente pode analisar tudo, mas é óbvio que já é de boa valia. Sim, obviamente. No futebol tem 3 resultados, ganhar, empatar ou vencer, ou perder. Contra o Cruzeiro, acho que a gente sentimos um pouco, o Cruzeiro fez um bom jogo, a gente acabamos perdendo o jogo no final. Contra a Central Córdoba, acho que sentimos um pouco também o cansaço, até jogou 3 dias atrás, a viagem, tudo, mas não são excusas para a gente deixar de abaixar o rendimento. Hoje tínhamos um jogo em casa, sabíamos que ia ser um jogo difícil, porque o Bahia vinha de vencer tanto o Botafogo como o Palmeiras no Brasileiro, acho que eles vinham de 5 jogos consecutivos vencendo. Mas assim, sabemos que jogar aqui no Maracanã para nós tem que ser muito importante, tem que ser muito valioso, porque jogamos com nossa torcida, que mais uma vez hoje lotou o estádio, e a gente tem que saber que contamos com o apoio do torcedor. Tudo o que se fale na mídia e tudo isso a gente tenta não ouvir, porque muitas vezes é só para gerar polêmica ou coisas que não acontecem na verdade. O grupo está muito fechado, muito unido, muito forte, e a gente sabe que o nosso objetivo é sempre tentar vencer o jogo. Hoje conseguimos vencer, uma vitória muito importante para, como você falou, dormir na liderança, e é isso, é continuar, agora descansar, disfrutar estes dias, amanhã o Dia das Mães. Saúde para minha esposa aí que está aqui, também para minha mãe, para todas as mães da família, de minha família, e cada mãe rubro-negra que está aí detrás nos apoiando sempre. E é isso, descansar a cabeça, que está um pouco difícil, mas tentar descansar e aproveitar para recuperar da melhor maneira para o jogo de quinta-feira, que é mais uma final aqui em casa. Segue o líder agora, entendeu? O Flamengo jogou e fez o que precisava ser feito. Era isso aí, jogar, fazer o resultado. E você viu que as duas equipes elas estavam segurando, porque tem jogo importante lá no meio de semana que vem agora, né? Nessa semana, a Libertadores é jogo decisivo, né? O Flamengo tem que ganhar, fazer saldo, e o Bahia também vai jogar fora, precisa ganhar para continuar lá na liderança, porque ele é o cabeça, tá na frente. Mas mesmo assim, todos os 4 têm condição de se classificar do grupo do Bahia. Do nosso, só 3, né? O Deportivo Táchira, que é nosso confronto da última rodada, a 6ª pela Libertadores, não tem chance. Então lá é só para fazer ponto e saldo também. Mas assim, você vê ele falando do Bruno Henrique. Cara, o Bruno Henrique, na realidade mesmo, ele tinha que ficar de fora para ele responder os BO dele, tá com a mente focada nisso, porque ele não tem como focar no jogo, cara. Ele dá uma ajuda pra caramba lá na hora que for pressionar, quando o time adversário tá com a bola, ele ajuda demais. Mas o Juninho faz bem isso aí. É muito cedo pra ficar querendo queimar o Juninho, cara. O Juninho, ele tem uma disposição enorme, ele corre demais, dá pressão. E quando entra o Pedro, ele não dá tanta pressão assim, não. Ele é matador, sim. Mas quando o time fica desse jeito com 1 a menos, o Pedro não contribui muito, porque ele não dá muita pressão, a bola não vai chegar nele, porque a gente fica lá atrás. E o Gesso, pelo amor de Deus, pô, tá cansado, cara, pra que fazer aquilo? O Gesso, cara, ele é jogador demais, é um para não falar a palavra, é um jogador que joga pra caramba, mas também reclama e é um tiriça, velho. É um tiriça, ele tem que focar mais no jogo, parar de reclamar. Ele não tinha que falar nada, tirar
a faixa de capitão, que o cara que reclama e é tiriça. Ele quase deu um gol lá, perdeu uma bola lá, queria driblar, era o último não, o penúltimo, porque ainda tinha os 2 atrás, 2 Léo atrás. Pô, joga pelo amor de Deus, não pode não, cara. Mas a gente fez assim, fez o básico, a gente é o líder e segue o líder, e amanhã é torcer, e o Palmeiras não ganha do São Paulo lá não, é lá no Barueri, lá. Ou empata ou perde. E a gente continua na ponta. Essa é a verdade. E vamos focar agora, torcer agora lá no Maracanã contra a LDU, que a gente vai fazer saldo sim, a gente vai ganhar bem. E aí a preocupação dos 2 volantes, né? O De La Cruz não, porque ele volta, tá de boa. Agora o Eric Pulgar, ele sentiu a coxa. Putz. Porque o Everton Araújo lá, ele é muito bom, cara, mas tem muitas malícias que tem que aprender, porque você via lá em determinada situação que ele perdia a bola e os caras vinham pra cima, pô. Vinha pra cima, tinha coisa que era fazer o fácil e ele não conseguia. Tem que pegar a manha, não sei se mas ele necessita de mais minutos, mas alguma coisa ele tem que aprender. Só jogando pra aprender mesmo. E o que mais? Segue o líder. Pô, que da hora. O Michelzinho fez não jogou tão ruim quanto antes. Agora aquele Luiz Araújo, meu Deus do céu, aquele Luiz Araújo é demais, cara. Ele perdeu tempo de jogo, tempo de tudo, cara. Tinha um lance lá que ele fez o papel do Varela. O Varela saiu nele, era só pra ele adiantar a bola. Ele tentou partir pra ela, cruzar, bateu no cara e foi escanteio. O cara sem noção, mano. Impedido na hora do gol, comemorou, sei lá o que é. Ai, na hora tava impedido. Ele tem muita força de vontade, corre pra caramba, mas ele tem que ter aquele tempo certo, cara. Eu não sei o que acontece com ele, mas enfim. Tamo junto e, mano, segue o líder. Estamos de parabéns e amanhã a gente continua na ponta porque vai dar empate, o Palmeiras perde lá pro São Paulo. A verdade é essa. Mas é isso aí, tamo junto. Não se esqueça, se inscreva no canal ASR Fla para ajudar a gente, ative o sininho de notificações e meta o dedo no like, porque ajuda a reforçar nossos trabalhos e a fortalecer o canal. Compartilha, comenta aí o que você achou do jogo. Foi isso aí mesmo? Gostou? Poderia ser mais? O que você apostou aí no placar? Achava que seria mais? Mas é isso aí, tamo junto. Saudações rubro-negra.